Você está cansado de ouvir que tem que cortar tudo que você gosta para poder guardar mais dinheiro? Então esse vídeo é para você. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Rocha, sou um planejador financeiro certificado e o meu propósito é te colocar na direção certa dos seus sonhos. Então hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre como que a gente vê por aí muita gente falando que a gente precisa guardar dinheiro, a gente precisa economizar cada vez mais, diminuir tudo que a gente tem para diminuir, viver sempre no limite. E eu queria passar um pouquinho para vocês do quanto isso é perigoso, tá? Então é muito importante que a gente tenha sempre em mente, quando a gente vai tomar a decisão de quanto que a gente precisa investir, de quanto que a gente precisa guardar, a nossa definição do plano de vida, né? Matheus, o que é um plano de vida? Então, o plano de vida nada mais é do que onde a gente vai colocar as informações que a gente tem ali da melhor versão possível que a gente pode ter de nós mesmos e a melhor vida possível que a gente gostaria de ter, né? O que a gente gostaria de alcançar, tá? Então, ali basicamente é a nossa definição de sucesso, né? Matheus, como assim a definição de sucesso? Então, quando você tá lá, quando você começa a entender um pouquinho o mercado de trabalho, etc e tal, e aí você começa a trabalhar, você se depara com uma definição de sucesso padronizada, né? Então, o sucesso para a grande maioria dos cursos da universidade é que você precisa se esforçar mais do que todo mundo, você precisa trabalhar muito mais do que as pessoas durante 40 anos da sua vida, você vai ficar ali ralando duro, se tiver muita sorte, se você der muita sorte de ter um emprego bom, crescer nela, você vai ter um ótimo de um salário e vai poder conquistar as suas coisas, carro, casa e assim por diante. E aí eu queria trazer um pouquinho da visão do quanto isso pode ser perigoso, né? Então eu acreditei nessa definição de sucesso e durante o início da minha carreira eu entre trabalhar e estudar, né, que ali as coisas eram muito vinculadas, eu trabalhava de 14 a 16 horas por dia, misturando ali com os estudos, algumas coisas que eu fazia ali extracurricular, mas sempre focando na minha carreira, né? Então eu era um engravatado que ficava ali de social o dia inteiro, dentro do escritório, trabalhando muito, saía de casa às 6 horas da manhã, voltava para casa beirando meia-noite, ainda tinha que comer, tinha que tomar banho e trabalhar, né? E num determinado momento da minha vida eu parei para repensar, né? E aí eu fiz um exercício que ele mudou totalmente a minha percepção, né? Então é um exercício que eu conheci ele através do Bruno Piscinini, né? Ele é um dos meus mentores aqui quando a gente pensa em negócio, e ele apresentou como o dia médio perfeito, né? Então o dia médio perfeito ele traz ali onde você para você conseguir definir tudo aquilo que você busca como uma rotina ideal para a sua vida. E aí quando eu vi esse exercício e vi para o caminho que eu estava, olhei o caminho que eu estava seguindo, eu percebi que eu estava indo numa direção totalmente oposta, né? Então eu particularmente sou uma pessoa que gosto muito de liberdade, eu gosto de viajar, eu gosto de poder fazer as coisas no meu tempo, com qualidade, mas da minha forma, do meu jeito. Eu queria muito ali poder estar sempre viajando, de roupas confortáveis, e eu estava me encaminhando para um lugar onde eu tinha que estar dentro do escritório todos os dias, vestindo social, que dicas de passagem, nada confortável, e eu percebi que eu estava perseguindo uma definição de sucesso que não era minha, né? Então eu estava seguindo as regrinhas by the book, né? Assim como precisa ser. Então, começa a trabalhar, se esforça muito, vai subindo na carreira e estava funcionando, tá? Eu consegui alcançar ali eu consegui dar um salto na minha carreira muito cedo, consegui ter ascensões financeiras consideravelmente cedo, mas se eu continuasse no caminho que eu estava indo, eu seria só mais uma pessoa frustrada, né? Porque eu alcançaria um sucesso que não era o meu sucesso, não era o sucesso do Matheus. E aí me paro para perguntar quantas pessoas estão nessa mesma trajetória.
E tudo isso por falta de um plano de vida muito bem definido. E aqui eu não estou dizendo que está errado que você queira perseguir esse sucesso, que você queira trabalhar bastante, que você queira estar dentro de um escritório, vestido de roupa social, e tá tudo bem. Desde que aquilo seja para você. Porque aquilo não era para mim, né? Não quer dizer que não era para mim, que não vai ser para ninguém. Então existem pessoas que querem isso, querem esse sucesso, querem atingir essas coisas, tá? Então, o grande ponto que a gente precisa entender é o que é a nossa definição de sucesso. O que é o sucesso para cada um de nós? E é isso que a gente acredita muito, né? Isso é o que eu acredito muito como o caminho certo para a gente poder traçar qualquer tipo de planejamento, qualquer tipo de plano que a gente vai fazer. Então, se você chegou aqui no canal e tá começando, não sabe para onde ir, tá nessa primeira etapa, meu primeiro conselho para você, antes de tudo, é definir o seu plano de vida. E se você gosta dessa visão, se você acredita que esse é o caminho, se inscreve no canal, a gente vai falar bastante sobre isso, né? Então, aqui embaixo você pode se inscrever, habilita o sininho também para você receber os conteúdos em primeira mão, porque é sempre essa visão que a gente vai passar. E se você tem interesse de saber como é esse exercício do dia médio perfeito, eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo um link para você poder baixar um guia, um passo a passo que eu montei para que você faça também esse exercício. E quem sabe ele pode mudar a sua percepção de vida, assim como mudou a minha, né? Então o máximo que eu espero aí é que ele te coloque na direção certa ali dos seus objetivos e que você consiga ter o mesmo insight que eu tive, né? Você consiga ali perceber se você está ou não indo no caminho certo. E se você estiver no caminho certo, ótimo, né? Pelo menos você vai ter ainda mais clareza, isso vai te dar ainda mais motivação para seguir. Mas se você não estiver no caminho certo, se você estiver indo direto para o caminho da frustração, quanto antes você perceber, melhor. Né? Assim você vai conseguir mudar um pouquinho ali a sua direção, você vai conseguir o quanto antes se adaptar para o que é realmente importante para você, o verdadeiro sucesso para você, tá? E aqui é o que eu realmente acredito, que quando a gente vai falar de planejamento financeiro, isso tem tudo a ver, está muito relacionado, porque para mim, né, eu acredito muito no movimento das finanças minimalistas. O que são essas finanças minimalistas? E aqui eu não sei qual que é o conceito que você tem de minimalista, mas eu queria deixar muito claro que não tem nada a ver com escassez, né? Então, minimalismo, ele tem a ver com essencial, com o que realmente importa, né? Então, a gente não tem muitas coisas que não importam, mas a gente tem menos coisas que fazem realmente a diferença na nossa vida. E eu acredito que a nossa vida financeira, o nosso plano de vida, ele tem que estar muito alinhado com isso, tá? Porque quando a gente tem o essencial, a gente consegue chegar no equilíbrio ideal, né? Então a gente não precisa, por exemplo, cortar tudo, a grande maioria das coisas que a gente gosta para conseguir ter dinheiro e aproveitar a vida lá na frente. Não é essa a ideia, até porque a nossa vida está passando, a gente precisa aproveitar ela. Só que ao mesmo tempo também eu não posso sair comprando tudo que me dá na telha, tudo que me dá vontade, eu gasto, vou ter um monte de coisa empilhada e no final das contas eu também não estou pensando na minha vida lá na frente, no meu futuro. Então o equilíbrio ele é muito importante, então ter aquilo e investir naquilo que realmente é essencial para mim. E o que é essencial? É você que vai dizer, é o seu plano de vida que vai te mostrar o que realmente é essencial para você. Eu, por exemplo, para mim é super essencial viajar. Eu gosto muito de viajar, poder estar ali, principalmente em lugares de natureza, estar em contato ali com as coisas da natureza. E se alguém chegar para mim e falar que eu tenho que gastar menos dinheiro, né, gasta menos com viagens porque você precisa pensar no seu futuro, eu não sei se é um futuro que vale a pena, porque eu não estou curtindo agora. E eu quero tirar você dessa armadilha porque não precisa ser assim, né? Então, se viagens é uma coisa que te faz muito bem, faça, né? Eu acho que tem que fazer. Em contrapartida, ter carros da última moda, o mais atual possível, não é muito o meu perfil, né? Então eu prefiro esse dinheiro que eu teria investindo num carro muito novo, eu prefiro gastar com experiências, eu prefiro gastar com viagens. E mais uma vez, se você gosta, é apaixonado por carros, não tem nada errado disso. Você precisa saber exatamente o que é essencial para você. Essa é a proposta do exercício, esse é exatamente o intuito.
né? Para que você possa ali focar no que é essencial, no que é importante para você manter uma vida equilibrada. E aí, se você gosta muito de carro, e é um negócio que você tem, mas você não é o cara ali que é muito fã de sair e ir para balada, você vai economizando daquele lado, então você não precisa ir tanto, e aí você acaba investindo mais ali no seu carro, desde que você tenha um equilíbrio muito bem definido, que você possa sim pensar na sua liberdade financeira ali mais pra frente, tá? Então, se você concorda com essa visão, se você acha que faz total sentido, deixa seu like aqui embaixo para eu saber que você tá na mesma linha, na mesma página, que você gosta desse tipo de conteúdo. Se você discorda também, pode dar um dislike para eu poder saber que você não tá nem aí com a minha visão, mas é importante para eu poder ter esse feedback, para eu poder saber que a gente tá no caminho certo, né? Que a gente tá ali na mesma página, ou se alguma coisa ali não ficou muito clara para você, então esse tipo de feedback é super importante para mim, tá? Então, e aí por que eu trago toda essa visão? Porque eu vejo que é muito comum, infelizmente, as pessoas acreditarem nessa definição de sucesso, de que elas precisam trabalhar durante 40 anos, 8 horas por semana, né? Quando a gente olha, é 30% do tempo da nossa vida adulta acordado. Então, se a gente trabalha 8 horas, o nosso dia tem 24 e a gente dorme 8, então a gente tem 1/3 da nossa vida dedicada ao trabalho. E quando a gente olha pro tempo da vida adulta acordado, né, tirando o nosso tempo ideal de descanso, a gente tem metade dela despendida no trabalho. E aí você precisa trabalhar, às vezes, mais do que 8 horas, para conseguir alcançar cargos melhores, cargos maiores e ter cada vez mais dinheiro para você poder investir ali no seu futuro, para que quando você tiver lá seus 60, 65, 70 anos de idade, aí você vai poder curtir a sua vida, ficar à vontade, porque você não vai ter preocupação financeira. Mas será que isso é sustentável? Né? Será que realmente faz sentido? Porque, cara, 40 anos da nossa vida, se a gente tem ali como expectativa de vida do brasileiro, segundo o IBGE, né, as mulheres têm uma expectativa de vida de até 80 anos e os homens de 73, né? Obviamente porque as mulheres se cuidam melhor do que os homens, então homens que estão me assistindo tendem a cuidar melhor da saúde, vamos reverter esse cenário, acho que o ideal é que o ser humano viva em média ali igual, mas essa é a expectativa do estudo que a gente tem do IBGE, né? Significa que 40 anos então é metade da nossa vida, né, em média. Então a gente vai passar metade da nossa vida infeliz para poder aproveitar 1/4 da nossa vida, né, porque o outro 1/4 são os primeiros 20 anos da vida, que a gente ainda está se preparando, a gente ainda não está ali aproveitando, aí a gente passa metade da vida para aproveitar mais 1/4. E na minha visão a conta não fecha, né? Então a gente tem muitas pessoas que são totalmente infelizes no trabalho, elas não gostam do que faz. Imagina você ter que aguentar isso durante 40 anos só pensando no dinheiro. E aí? Como que fica depois? Será que a gente vai ter saúde o suficiente? Aí não só saúde física, mas também saúde mental para conseguir aproveitar, né? Quais são os traumas que isso traz para mim? Quais são os reflexos disso tudo? Tá? Então, na nossa visão, a gente acha que o trabalho ele precisa ter um pouco mais de propósito. Né? Então não só o dinheiro importa, mas tudo aquilo que está em volta, como que eu estou conseguindo esse dinheiro. Então, às vezes você até poderia, é um exemplo assim, você pode até ganhar mais em alguns outros trabalhos. Eu tive a oportunidade de ganhar muito dinheiro em trabalhos que não me preenchiam. Né? Então, eu, por exemplo, fui uma pessoa super frustrada no meu trabalho. Então, até um pouco depois que eu conheci o Dia Médio Perfeito, né, eu comecei a traçar um plano de transição da minha carreira, mas ainda assim, durante esse plano de transição começou a ficar muito pesado para mim, começou a ficar muito difícil, porque eu fazia algo que eu simplesmente não gostava, né? Eu fazia algo que eu era simplesmente frustrado, e sim, me dava uma qualidade financeira muito boa, né? Então eu tinha uma tranquilidade financeira, eu conseguia ter um salário que atendia 2 vezes mais do que eu tinha de necessidade para poder o meu padrão de vida, mas ainda assim eu era uma pessoa infeliz, eu era uma pessoa que eu tive muitos problemas ali mentais, eu vivi uma pessoa muito ansiosa, muito frustrada, muito triste, e aí eu decidi não estar mais neste trabalho, eu decidi que eu queria fazer algo que tivesse a ver comigo. Obviamente, para fazer esse movimento, eu deixei dinheiro na mesa, pelo menos naquele momento da minha vida, porque eu simplesmente
não estava cumprindo com o meu chamado, com o meu propósito, com o que eu gostava de fazer. E o convite que eu tenho para fazer é exatamente esse, porque as pessoas elas passam, né, o que acontece elas dedicam a vida inteira para poder ganhar mais dinheiro, né? Então eles dedicam a vida para ter mais dinheiro, para conseguir acumular, só que na verdade tinha que ser ao contrário, o seu dinheiro ele tinha que ser dedicado para realizar a sua vida dos sonhos, o seu plano de vida ideal. Então a gente precisa tirar o dinheiro, e aqui por mais que eu fale de finanças, por mais que eu fale de planejamento financeiro, é trazer a humanização disso, é tirar o dinheiro do centro da discussão. O dinheiro ele não é o centro da discussão, ele é só um meio para eu poder alcançar a vida que eu quero, a vida dos sonhos, a vida ideal, né? Então eu gosto até de brincar que é perceptível ver que o dinheiro não é o problema das pessoas, quando, se a gente colocar essas pessoas numa ilha deserta com 2 milhões de reais, ou de dólares, aí depende aí de onde, de dólares ou de euros, de onde você está me assistindo, mas esse dinheiro ele só serviria para fazer fogueira, porque se você está numa praia deserta, você não consegue gastar esse dinheiro, você não consegue ser utilizado, né? Então, ter mais dinheiro nem sempre é a solução, e quase nunca é a solução, pela minha experiência. Não estou dizendo que dinheiro ele não é importante, ele é supérfluo, e não é assim, ele é importante, tá? Até porque o dinheiro ele proporciona pra gente a oportunidade da gente conseguir alcançar as coisas que traz felicidade pra gente, né? Então, por mais que o dinheiro ele não traga felicidade em si, né, como muita gente diz, ele traz meios de facilitar aquilo que te faz bem, né? Então, se você é uma pessoa que gosta de carros novos, ter mais dinheiro te proporciona ter mais carros que talvez te deixa mais feliz. Se você é uma pessoa que gosta de viajar assim como eu, o dinheiro ele proporciona que você tenha novas experiências, novas viagens que você possa fazer por aí. Se você é uma pessoa super altruísta e que gosta ali de ajudar os outros, com mais dinheiro você consegue fazer mais caridade e assim impactar a vida de ainda mais pessoas. Então, o dinheiro ele é sim importante. Ele só não pode ser o principal da nossa vida, ele não pode ser o pilar central. Então, essa é a nossa visão, tá? Então, eu quis trazer um pouquinho disso para vocês, para poder compartilhar essa visão. E aí, comenta aqui para mim como que foi a sua experiência aí com o Dia Médio Perfeito. Deixa para mim um comentário do que você... Qual que é a sua verdadeira definição de sucesso. Eu acho que isso é bem legal de saber, para a gente poder ali compartilhar, trocar informações. Então, eu vou ver todos os comentários. E compartilha também esse vídeo com as pessoas que você acredita que ou estejam no mesmo caminho de viver atrás do dinheiro o tempo inteiro, né, e que precisam ter essa definição diferente, né, essa quebra de paradigma, ou até para as pessoas que já têm essa visão diferente, para poder confirmar e falar, olha, a gente não está sozinho, tem mais gente aqui que acredita nisso, tá? E aí eu vou ficar muito feliz de saber quais são os seus comentários, certo? Então, te vejo no próximo vídeo e abraço. Valeu!